Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com seus vícios e paixões. Caros católicos, nosso Senhor, no Evangelho de hoje, diz que não podemos servir a dois senhores, porque ou se há de odiar um e amar o outro, ou se há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Nós vemos esse princípio fundamental aplicado de dois modos na liturgia de hoje. Primeiramente, vemos o princípio de que não podemos servir a dois senhores aplicado por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho a Deus e à riqueza. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e aos bens materiais. Nosso Senhor exorta, então, a que não tenhamos a solicitude excessiva com os bens desse mundo. Exorta-nos a ter grande confiança em sua providência, sem solicitude excessiva com os bens desse mundo. Claro, devemos ter verdadeira prudência e cuidado no que diz respeito ao necessário para a nossa vida, para a vida de nossa família, para podermos viver convenientemente. Mas não devemos nos preocupar demasiadamente com isso, jamais colocando isso na frente de Deus. Jamais devemos cometer um pecado para nos assegurar um conforto ou um bem material. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será dado por acréscimo. Essa é uma máxima, um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo que devemos ter gravado em letras de fogo no nosso coração. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será dado por acréscimo. Se buscarmos sinceramente servir a Deus, teremos de algum modo o suficiente, mesmo que seja pela caridade do próximo. Em segundo lugar, o princípio de que não devemos servir a dois senhores e que não podemos servir a dois senhores é aplicado por São Paulo à carne e ao espírito. Não é possível servir à carne e ao espírito. Os desejos da carne são contrários ao do espírito e os desejos do espírito são contrários aos da carne. As obras da carne, enumeradas por São Paulo, numa enumeração que não é exaustiva, são a fornicação, a desonestidade, a impureza, a luxúria, a idolatria, a magia, as inimizades, as rixas, as rivalidades, as exaltações, os conflitos, as discórdias, as facções, as invejas, os homicídios, as embriaguezes, as orgias e outras coisas semelhantes. E os que se entregam a isso não possuirão o reino dos céus. Aquele que não busca em primeiro lugar o reino de Deus, levando uma vida de oração, procurando sinceramente a união com Deus, procurando sinceramente conhecer e praticar os ensinamentos de Cristo e de sua Santa Igreja, esse fará as obras da carne. Aquele que busca servir a senhora riqueza fará as obras da carne. Caros católicos, vivemos um momento dramático na Santa Igreja de Deus. Nunca o escândalo dos abusos sexuais na Igreja clamaram tão alto ao céu e também diante dos homens. No século XI, São Pedro Damião escreveu o livro de Gomorra, denunciando os graves abusos contra a castidade que se cometiam em sua época, em particular, os pecados contra a natureza. Ele dedicou o livro ao Papa São Leão IX, que o elogiou e tomou as medidas necessárias. Pouco a pouco, as coisas foram sendo controladas.
Hoje, algumas das pessoas mais responsáveis pelo bem da igreja cometeram esses abusos, ou favoreceram esses abusos, ou acobertaram esses abusos. São pecados, sobretudo, contra a natureza, pecados de homossexualismo, gravíssimos. São pecados que clamam ao céu por vingança. Além do que, esses pecados são favorecidos pelo abandono quase completo do dogma católico. São favorecidos pelo abandono dos princípios da moral católica, são favorecidos pelo caos litúrgico. Há uma verdadeira infiltração na igreja daqueles que servem a carne. É um mistério de iniquidade que alguém com problemas de castidade aspire ao sacerdócio. Ainda maior mistério que chegue até ele, e depois que continue a exercê-lo, e ainda mais que chegue a altos graus na hierarquia. Como diz São Paulo, é melhor casar-se do que abrasar-se. E seguem então, como consequência, dentro da igreja, praticada por alguns membros dela, todas as obras da carne enumeradas por São Paulo, do pecado mais baixo contra a pureza ao esoterismo, à magia. A situação é gravíssima, caros católicos, gravíssima. Preparemo-nos para as punições divinas que serão justíssimas diante de crimes tão abjetos, tão graves, tão baixos, tão contrários à santidade divina, tão contrários à doutrina imaculada de Cristo, tão contrários ao amor infinito de Cristo pelos homens. Confiemos, porém, em Deus, que por algum motivo permite tanta iniquidade. Devemos tirar disso um bem, que é a purificação dos membros da igreja. Estamos, caros católicos, vivendo realmente a paixão da igreja. O sofrimento da igreja vem, sobretudo, pelos graves crimes de seus próprios membros, sobretudo dos que têm maior responsabilidade. Assim como Deus permitiu que Cristo fosse ultrajado, humilhado, pregado na cruz e desprezado, permite agora que isso ocorra com a igreja. Essa perseguição é prenúncio do futuro triunfo. Perseguição, quero dizer mesmo, interna, por aqueles que estão dentro da igreja. A igreja permanece imaculada, em virtude de seu divino fundador, em virtude de sua doutrina, que é a mesma de Cristo, em virtude de seus sacramentos. A igreja é santa e santificadora, nunca pecadora. Os membros dela é que são pecadores e, ao pecar, agem precisamente contra a igreja. Ainda mais quando se trata de crimes tão horrendos perpetrados por ministros da igreja. Deus tenha piedade de nós, caros católicos. É hora de rezarmos muito pela Santa Igreja de Deus. É hora de rezarmos muito pela hierarquia da igreja. É hora de rezarmos por aqueles que foram vítimas desses crimes infernais. É hora de fazer penitência. É hora de crucificar a nossa própria carne com seus vícios e paixões. É hora de nos confiarmos à providência. É hora de reformar completamente a formação em nossos seminários. É hora de fazer uma boa seleção dos futuros sacerdotes, prestando a devida atenção na castidade. É hora de abandonar filosofias e teologias perversas que são ensinadas nos seminários e faculdades católicas. É hora de abandonar o sentimentalismo no catecismo, nas músicas da igreja e em tudo. Esse sentimentalismo que efemina. É hora de vigiar e rezar. É hora de buscarmos primeiro o reino de Deus.
É hora de recolocar Deus no centro, nas pregações, na liturgia, nas orações, nas famílias, na sociedade, em todos os nossos atos. É hora de reconhecer esse combate espiritual contra as potestades do inferno. É hora de restabelecer uma profunda e sincera devoção a Nossa Senhora e a Nosso Senhor sacramentado. É hora, caros católicos, de servir a um só Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. É hora de servir ao Espírito com seus frutos, que são a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a doçura, a temperança e a castidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.